No dia seguinte do divórcio, ela se hospedou em um motel barato com seu bebê, sem saber que o homem ao lado era um homem solitário. Milionário. Sob as luzes fluorescentes frias e bruxuleantes do corredor do tribunal, Ana ficou em silêncio, com os braços firmemente em volta do bebê. Seu recém-divorciado marido encostado na parede em um terno cinza impecável, voz baixa e rendada. Com desprezo. Você não vai durar uma semana aí sozinha com esse bebê. Não. Venha chorar quando o mundo te esmagar, Ana. Ela não respondeu. Ela não olhar para ele. Ela simplesmente segurou a filha mais perto, o fino cobertor de lã mau o suficiente contra o frio do ar ou o frio em suas palavras. Ela passou por ele, com a cabeça erguida, a respiração instável. Ele não seguiu. Ele não precisava. Sua voz permaneceu com ela por muito tempo. Depois que ela saiu, a chuva a recebeu como um tapa, fria e constante. Ela estava parado embaixo de um toldo enferrujado no estacionamento quase vazio, com os tênis encharcados e a calça jeans pesada de água. O bebê choramingava baixinho, seus gritos perdidos no vento, sem carro, sem casa, sem alguém para ligar. O telefone dela estava sem bateria, mas mesmo carregado, não havia nenhum nome que valesse a pena discar. 5 anos ouvindo quem ligar. Ser, o que vestir, como encolher o suficiente para sobreviver. Ele nunca bateu nela, mas não precisava. O dano tinha sido mais silencioso, mais profundo. Agora só havia silêncio e um bebê. E o som da chuva. Com os últimos $58 na carteira, Ana chamou um táxi e pediu para ser levada a algum lugar barato e seguro. O motorista a deixou 20 minutos depois em frente a uma loja desativada. Motel à beira da estrada, perto da rodovia, o Red El Inn. O letreiro de neon piscou inconsistentemente, lançando um brilho doentio sobre o asfalto rachado. A sala 6A era tudo o que ela podia pagar por 3 noites. O quarto cheirava levemente a mofo e cigarros velhos. As paredes estavam manchadas e descascando em alguns lugares, o chão de ladrilho. Frio e irregular. O aquecedor gemia como se não gostasse de ser usado. Uma única luz fraca. A lâmpada tremeluzia na mesa de cabeceira. O cobertor da cama era fino, os lençóis ligeiramente amarelados pelo tempo. O teto tinha uma mancha marrom de água em forma de marca de mão. Não era nada perto de uma casa, mas havia 4 paredes e uma porta que trancava. Ana colocou o bebê cuidadosamente no chão. Cama, então desabou ao lado dela. Seus braços estavam dormentes, seus pés doloridos, sua mente recusou-se a pensar no amanhã. Naquela noite, enquanto ela estava sentada imóvel no escuro, ouvindo o suave gemido de seu bebê. A respiração se transformou em um ronco suave. Ela ouviu uma batida suave, 3 batidas. Da parede atrás da cama, aquela que ela dividia com o quarto ao lado. Ela congelou, prendeu a respiração. Nada se seguiu, apenas o tic-tac da parede. Relógio e o barulho do aquecedor. Talvez fosse um cano. Talvez alguém tivesse deixado cair alguma coisa. Talvez ela tenha imaginado. Ela puxou o cobertor com mais força em volta da filha e deitou-se novamente. Na noite seguinte, aconteceu de novo. 3 batidas suaves e deliberadas. Ana sentou-se ereta. Desta vez, ela não hesitou. Ela estendeu uma das mãos e bateu suavemente na parede 3 vezes. Ela não sei por quê. Talvez fosse desafio. Talvez esperança. Talvez ela só precisasse saber disso. Alguém, qualquer um, estava ouvindo. E do outro lado daquela parede fina e velha, alguém era H. Na manhã seguinte, Ana saiu do seu quarto de motel apenas depois do nascer do sol, segurando um pequeno saco de lixo em uma mão enquanto segura seu bebê contra o ombro dela com a outra. O frio no ar atravessava seu suéter fino, e o pavimento ainda estava escorregadio da chuva da noite. Ela se abaixou para colocar a sacola perto da lata de lixo enferrujada ao lado da porta quando algo chamou sua atenção. Um pedaço de papel dobrado, cuidadosamente enfiado sob o batente da porta. Ela congelou. Estava limpo, seco e tinha sido cuidadosamente colocado como se fosse para ser encontrado.
Ana pegou-o com dedos lentos, seu coração já batendo. Mais rápido do que deveria. Ela desdobrou o bilhete e leu a mensagem escrita com uma letra forte e firme. Se você alguma vez se precisar de alguma coisa, bata 3 vezes novamente. Quarto 6B. Ela olhou fixamente para as palavras. Por um longo momento. Seus lábios se separaram como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Ela olhou em direção ao próximo quarto, 6B. A porta estava fechada, as cortinas fechadas, silenciosa. Quem quer que fossem, ouviram-na bater. Ana leu o bilhete várias vezes. Então, sem dizer uma palavra, dobrou a porta. De volta e guardou-o no bolso do casaco. Ela não respondeu. Naquela noite, o bebê começou a chorar. Primeiro baixinho. Então mais alto. Suas bochechas ficaram vermelhas e seu corpinho irradiava calor. Ana tocou sua testa e sentiu o calor inconfundível de uma febre. O pânico a invadiu. Garganta. Ela vasculhou a bolsa. Nada de Tilenol, nem termômetro, nem fórmula. Ela tinha usado o resto da fórmula na noite anterior. Não havia loja por perto, nem carro para chegar lá, e o motel. O consultório havia fechado horas antes. O bebê chorava mais forte. As mãos de Ana tremiam. Ela envolveu a filha com mais força no cobertor e a embalou, sussurrando canções de ninar com a voz embargada. Então ela se lembrou do bilhete. Seus olhos se voltaram para a parede. Sua respiração ficou presa. Ela estendeu a mão lentamente e bateu. 3 batidas suaves e deliberadas na parede. Sua mão permaneceu ali, a palma pressionada contra a tinta desbotada. Então ela se afastou e segurou seu bebê perto, tentando acalmar os soluços em seu peito tanto quanto aqueles em seus braços. 1 hora se passou. Então veio um som, um silêncio. Farfalhar na porta. Ana abriu. No chão estava uma pequena bolsa de bebê. Fórmula, lacrada e sem abrir. Ao lado, 2 embalagens de dose única de antitérmico para bebês. Os remédios estavam cuidadosamente arrumados. Não havia nenhum bilhete, nenhuma voz, nenhum passo. Recuando para a noite. Apenas o ar frio e o som constante do seu filho. Respiração suavizando contra seu peito. Ana olhou para os suprimentos, então. De volta à porta silenciosa do quarto 6B. Lágrimas encheram seus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram as lágrimas de alguém que finalmente foi ouvido. A neve havia caído levemente na noite anterior, cobrindo o chão com uma camada macia de branco que estalava suavemente sob os sapatos de Ana quando ela entrava no pátio dos fundos do motel. Amanhã. O sol finalmente havia retornado, fraco, mas dourado, derretendo a geada ao longo das bordas do gramado irregular. Ana segurou sua filha perto, o bebê confortavelmente enrolado em um cobertor de lã, sua cabecinha, espiando com olhos arregalados e curiosos. Ela caminhou lentamente, mais pela chance de sentir o ar fresco do que ir a qualquer lugar. O pátio estava silencioso, emoldurado por folhas sem folhas. Árvores e velhas mesas de piquenique. Então, sob um bordo perto da esquina, Ana via alguém sentado sozinho, um homem. Ele estava vestido com um suéter cinza grosso, escuro, jeans e botas cobertas de neve. Seu cabelo loiro escuro estava levemente desgrenhado. E ele sentou-se com uma perna cruzada sobre a outra, um livro aberto nas mãos. Apesar do frio, ele parecia em paz, cansado. Talvez, mas composto de uma forma que parecia parada. Ana hesitou, então assentiu. Educadamente enquanto ela passava por ele. Ele olhou para cima e deu um sorriso fraco. Linda manhã, disse ele, com a voz grave e calma. Ela retribuiu o sorriso. Cauteloso, mas educado. Sim, finalmente. Minha filha estava ficando cansada do Paredes. Ele olhou para o bebê, que piscou de volta para ele com curiosidade sonolenta. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. E sorriu novamente, mais calorosamente desta vez. Ela tem olhos brilhantes, ele disse suavemente. Ela parece que acredita que o mundo ainda é bom. Ana piscou, surpresa com a gentileza no tom dele. Não. Flerte, não pena,
Apenas gentileza. Um comentário que via seu filho como uma pessoa. Não é um fardo. Nunca nos últimos 5 anos ela ouviu um homem falar com tanta suavidade. Obrigada, ela murmurou, de repente sem saber o que mais dizer. Sou Eli, ofereceu ele, fechando a boca. Livro delicadamente em seu colo. Ana, ela respondeu. Eles trocaram mais algumas palavras. Palavras, algo sobre o frio, o silêncio, o encanamento do motel que pingava lentamente e então se separaram. Naturalmente, como estranhos que simplesmente compartilharam um momento. Nenhum deles perguntou onde o outro viveu, e nenhum dos dois percebeu que estavam separados por apenas uma parede fina. Poucos dias depois, quando a neve começou a derreter e o ar ficou mais fresco, Ana carregou sua filha através do pátio novamente. O bebê se agitava e chorava em seus braços, incomodado pelo frio ou fome ou apenas a confusão geral do mundo. Ana fazia malabarismos com a bolsa de fraldas e o cobertor o melhor que pôde, mas no caos, uma das pequenas luvas do bebê caiu no chão. Ela não. Aviso, mas Eli percebeu. Ele tinha acabado de sair do canto da máquina de venda automática com uma garrafa de água quando a viu. Silenciosamente, sem gritar, ele cruzou o espaço entre eles. Ana ainda estava embalando o bebê, sussurrando palavras calmantes. Palavras. Eli se abaixou, pegou a luva caída e se aproximou gentilmente. Com licença, disse ele suavemente. Ana se virou, surpresa. Ele estendeu a luva com uma mão e, com a outra, cuidadosamente a colocou de volta sobre o pequeno punho do bebê. Não posso deixar que ela pegue um resfriado. Ele disse com um sorriso silencioso. Ana ficou parada, olhando para ele. Foi tão pequeno gesto, simples, atencioso, sem esforço, mas a atingiu com mais força do que ela esperava. Sua garganta apertou, os olhos ardiam. Obrigada, disse ela, quase num sussurro. Do escritório do motel. Janela, a gerente idosa, Sra. Dorsey, observou a troca através de sua cortina de renda. Mais tarde, quando Ana passou, passando pela recepção para esquentar uma mamadeira, a mulher mais velha ergueu os olhos das palavras cruzadas e disse gentilmente não. Muitos homens notam essas pequenas coisas, querida. Quando notam, você se lembra. Mais tarde naquela noite, depois que sua filha adormeceu com a barriga cheia e febre baixa, Ana sentou-se na beira da cama de motel, com os braços frouxamente em volta dos joelhos. O pequeno quarto parecia maior do que o normal. Cavernosa em seu silêncio, a única lâmpada fraca zumbia. Suavemente, lançando um halo pálido de luz sobre a colcha, enquanto o aquecedor. O canto soltou gemidos cansados enquanto ganhava vida e depois silenciou novamente. As paredes, finas e envelhecidas, pareciam para carregar os ecos dos anos passados, de conversas sussurradas, sonhos desfeitos. E talvez até alguns pequenos milagres. Seu olhar se voltou para a parede à sua direita. Aquela que conectava seu quarto. 6A para o quarto 6B, a mesma parede em que ela bateu, a mesma que tinha. Respondeu. Ela olhou para ele por um longo tempo, seu coração batendo mais devagar. Então, silenciosamente, ela pegou o pequeno bloco de notas e a caneta que havia encontrado escondidos na gaveta do criadomudo dias atrás. As páginas estavam amareladas nas bordas, a tinta mal escorria, mas serviria. Ana ficou olhando para a folha em branco por quase um minuto inteiro, com a caneta pairando no ar. Ela não sabia o que esperar. Ela não estava escrevendo para obter respostas. Ela não estava buscando conforto. Ela simplesmente precisava dizer algo, qualquer coisa. Finalmente, com dedos trêmulos, ela escreveu obrigada pelo leite, pelo remédio, por não fazendo perguntas. Foi tudo o que ela conseguiu fazer. Ela dobrou o bilhete cuidadosamente, vestiu o casaco e abriu a porta. O mais silenciosamente possível. O corredor estava vazio. Iluminada apenas por uma luz bruxuleante no teto, ela cruzou a curta distância para quarto 6B e empurrou delicadamente o papel dobrado sob a porta, deixando-o descansar, onde ela havia encontrado a mensagem original. Então ela voltou para o seu quarto e sentou-se no escuro. Dizia muito. Muito. Disse muito pouco. Importou. Ela adormeceu,
segurando-a filha perto, com a tênue esperança de que a batida que ela havia respondido não fosse a última. Na manhã seguinte, quando ela abriu a porta para pegar um suco na máquina de venda automática no final do corredor, ela quase pisou nele. Outra nota. Dobrado de forma limpa, colocado diretamente no centro de seu capacho de boas-vindas. Ela desdobrou. Lentamente, sua respiração ficou presa na garganta. Certa vez, conheci um bebê que costumava. Sorria assim também. O nome dele era Caleb. Ana leu de novo, e de novo. A caligrafia era familiar agora, confiante, mesmo quando dizia algo vulnerável. Havia algo pesado nela. A simplicidade da frase, algo não dito por trás do nome. Ela olhou para o quarto 6B. As cortinas estavam fechadas. Nenhum som, nenhum movimento. Por um longo momento, ela pensou em bater. Em vez disso, naquela noite, ela escreveu novamente. Meu marido não me bateu. Ele não precisava. Eu não tinha permissão para usar vestidos de verão. Ele não gostava quando eu sorria. Demais. Ele contou os ovos na geladeira. Eu esqueci quem eu era. Ela olhou fixamente. No papel quando terminou, dividida entre o alívio e o medo. Suas mãos tremiam. Ligeiramente. Ela quase rasgou, mas em vez disso dobrou cuidadosamente e apenas. Antes da meia-noite, deslizou por baixo da porta. A resposta chegou na tarde seguinte. Ela o encontrou esperando perto dela. Porta exatamente como antes. Meu irmão criou Caleb sozinho. Eu estava sempre trabalhando, construindo uma empresa, tentando ser alguém. Ele me pediu para visitá-lo num fim de semana para ajudá-lo a procurar uma casa nova perto de um lago. Eu disse que estava muito ocupado. Eles sofreram um acidente de carro a caminho daquela casa. Nunca mais os vi. Ana leu as palavras sentada nos degraus. Do lado de fora do quarto, sua filha dormindo em seus braços, seu corpinho quente e imóvel. A dor que floresceu no peito de Ana. Peito não era pena. Era reconhecimento, a dor do si, do silêncio, do demais. Tarde. Cada nota que se seguiu veio mais fácil e ainda assim cortou mais profundamente, como descascando. As camadas de pele que se formaram para proteger feridas que nunca cicatrizaram de verdade. Eli escreveu: eu costumava pensar que precisava desaparecer para me punir. Talvez eu ainda precise. Ana respondeu: eu costumava pensar que se eu permanecesse pequeno o suficiente, finalmente estaria seguro. Eles nunca assinaram as notas. Nunca fizeram perguntas pessoais. Não, o que você faz ou de onde você é. Eles não precisavam desses detalhes. O que importava já havia sido dito. Todas as manhãs, Ana via Eli sob o bordo desfolhado no pátio, lendo um livro com uma mão no bolso e a outra virando as páginas lentamente. Todas as tardes, eles acenavam um para o outro. Às vezes, trocavam algumas palavras leves. Ele a fez rir uma vez com um sorriso seco. Piada sobre o café questionável do motel. Ela ouviu sorrir de volta, fraco e genuíno. Ambos sentiram algo mudar, mas nenhum deles sabia a verdade. Eles não sabia que as palavras que viviam em pedaços de papel dobrados sob suas portas vinham das mesmas mãos que passaram garrafas de suco e cestos de roupa suja um para o outro no corredor. Mas mesmo sem saber, a parede entre eles já começava a desaparecer. O vento uivava lá fora como um animal ferido, sacudindo a janela. Vidraças da sala 6A. A neve caía lateralmente contra o vidro e o velho aquecedor ficou em silêncio horas atrás. O motel inteiro ficou sem energia não muito tempo depois. Crepúsculo. Sem luz, sem calor, apenas o frio que se infiltrava por baixo das rachaduras da porta e janelas. Ana envolveu a filha em 2 camadas de cobertores e a abraçou contra o peito. A respiração do bebê era suave e constante. Seus dedinhos se enroscaram no tecido do moletom de Ana. A escuridão. Pressionado densamente de todos os lados. Ana pegou a vela de emergência que ela tinha encontrado na gaveta da mesa de cabeceira no dia em que ela fez o check-in. Era curto e grosso, encerado, irregular devido a anos de negligência. Ela acendeu e colocou-o perto da base da parede que a separava do quarto 6B. A chama tremeluziu,
lançando um longo. Sombras trêmulas contra o papel de parede descascado. Ela sentou-se ao lado dele, embalando a filha suavemente, os olhos fixos no luz de vela, sem saber por que ela a colocou ali, apenas que parecia certo, uma espécie de oferenda, um sinal, uma oração. E então aconteceu. Debaixo do muro, a poucos centímetros do brilho suave de sua vela, outra luz apareceu. Uma segunda vela. Sua chama oscilava e dançava. Ao lado dela, separados apenas por drywall e tinta. Ana olhou fixamente. Sem palavras, sem batidas, nenhuma nota, apenas duas pequenas chamas no silêncio de uma noite congelada, inclinando-se uma em direção à outra através de uma barreira fina demais para conter o calor. Ela soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Sussurrou no silêncio, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Talvez ele nem saiba que está nos salvando. Ela sentiu a filha se mexer em seus braços e depois se acomodar novamente. O corpo da pequena estava quente contra o dela, confortado talvez por o brilho suave, a calma no batimento cardíaco de sua mãe. O tempo passou lentamente. O vento lá fora ainda gritava, mas lá dentro as duas luzes brilhavam firmes. Ana sentou-se com as costas contra a cama, a vela entre ela e a parede, e imaginou o homem do outro lado. Ele estava sentado como ela, sozinho, observando a chama. Ele se perguntou se ela tinha visto a luz dele também. Ela pressionou os dedos suavemente na parede, encostados no local onde as duas velas quase se tocaram. Nenhum som saiu, mas algo fez. Uma presença, uma proximidade mais forte que qualquer voz, mais íntima que qualquer toque. Por um momento, o motel não era apenas um quarto barato com paredes finas como papel e um teto com vazamento. Por um momento, era um lar. Não porque fosse quente, brilhante ou cheio de móveis, mas porque havia outra pessoa ali, alguém que compreendia. Dois estranhos, separados por gesso, tempo e dor, sentados a centímetros de distância no escuro, com apenas uma vela. Luz e silêncio entre eles. E nesse silêncio, algo não dito passou. Através. Não é resgate, não é romance, apenas a verdade inconfundível. Você não é sozinha. O grito perfurou o silêncio da noite como uma lâmina dentada. Ana. Ela se levantou bruscamente na escuridão, com o coração disparado. Sua filha se contorcia em seus braços, com a pele quente e manchada. Respirações superficiais e rápidas. O quarto do motel estava sufocantemente silencioso, exceto pelo os suspiros angustiados do bebê. Algo estava errado, terrivelmente errado. Querida, está tudo bem. Está tudo bem. A mamãe está aqui, Ana. Sussurrou, tentando disfarçar o pânico. Mas o rosto da criança ficou pálido, os lábios tingidos de azul. Ela estava queimando, mas seus pequenos membros tremiam de calafrios. Ana agarrou o termômetro, morta. Ela estendeu a mão para ela. Telefone, bateria descarregada. Sem carro, sem como pedir ajuda. Sem pensar, Ana correu para a parede, caiu de joelhos e bateu. 3 batidas. Depois outra, mais forte, desesperada, e outra. Por favor, ela pensou. Por favor, me ouça. Momentos depois, a porta do quarto 6B se abriu. Aberto. Eli apareceu descalço, com o moletom meio fechado, os olhos arregalados de alarme. Ele olhou para o bebê em seus braços e então encontrou o olhar aterrorizado de Ana. Ele não fez perguntas. Vá entrar, disse ele. Eles correram pela noite gelada, com a neve estalando sob seus pés. O SUV de Eli já estava esquentando. Ele tinha deixado funcionando. Pode estar sempre preparado. Ele abriu a porta do passageiro e ajudou Ana a entrar, depois pulou no banco do motorista, com os pneus cantando enquanto eles entravam na estrada vazia. Ana abraçou a filha, seu corpo tremendo enquanto sussurrava para o bebê. Fique comigo. Fique comigo. O maxilar de Eli estava tenso, os olhos fixos na estrada à frente. Os nós dos dedos brancos ao redor do volante. Então ele pegou o telefone e digitou um número. De memória. Tom, é o Eli. Preciso de ajuda agora.
É um bebê. Não tenho seguro. Trazendo-a para dentro. Ele fez uma pausa, escutando. Sim. 10 minutos depois. Ele encerrou a ligação. Ana o encarou, mal conseguindo processar. Quem? Quem é Tom? Minha médica, seu hálito. Pego. Você tem um médico particular? Ele não olhou para ela. É complicado. Minutos depois, eles derraparam até parar em frente a um prédio elegante e desconhecido. Silencioso, imaculado, com uma placa bem iluminada, que dizia pavilhão médico privado. Antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa, as portas da frente se abriram e 2 enfermeiras correram. Com uma maca. Sem perguntas, sem papelada. Tiraram o bebê dela com delicadeza e rapidez. Ana seguiu, descalça e frenético, para um corredor quente e estéril, onde a equipe médica se movia com precisão silenciosa. Dentro da enfermaria pediátrica. Sala, os monitores apitaram. Um suave brilho azul se projetou sobre o rosto da filha. Oxigênio. Era. Uma voz calma e focada explicava tudo. Pico de febre. Possível VSR. Nós a estabilizamos. Ana desabou em uma cadeira, o alívio inundando. Através dela como uma represa se rompendo. Seu corpo tremia. Lá fora, no corredor, Eli ficou com as mãos nos bolsos e a cabeça ligeiramente baixa. Ela saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Ele não se virou. Eli, disse ela. Ele olhou para cima. Quem é você? Perguntou ela. Não. Acusador, sem medo, apenas precisando entender. Suas expressões se suavizaram. Sou apenas alguém que perdeu um filho que amava. Não vou deixar que isso aconteça de novo. Eles ficaram em silêncio. Mais tarde, depois que o bebê caiu em um estado calmo e sem febre. Dormindo, Ana encontrou Eli sentado na sala de espera, olhando fixamente para o chão. Ela sentou-se ao lado dele. Depois de um tempo, ele começou a falar. Meu irmão. O nome dele era Sam. Ele era um pai solteiro. E um bom pai. Ele costumava dizer que o único sonho, o que ele tinha deixado era criar seu filho perto de um lago, em algum lugar tranquilo e seguro. Ana ouviu. Mesmo assim, prometi que compraria a casa para eles. Estávamos assinando o acordo semana, mas cancelei, adiei. Algo sobre uma reunião com investidores. Ele nunca chegou à propriedade. Acidente de carro matou instantaneamente. Ele engoliu em seco. Seu filho Caleb morreu 3 dias depois. A mão de Ana estendeu a mão lentamente, apoiando-se na dele. Eli não se moveu. Eu tinha todo o dinheiro, tudo. O sucesso, e não significou nada quando não consegui salvá-los. Sua voz falhou. Então, vendi minhas ações e fui embora. Fiquei vagando, procurando por alguém que eu poderia ajudar. Alguém que talvez ainda tivesse uma chance. Ana apertou a mão dele com mais força. Você salvou alguém, ela disse suavemente. Ele finalmente olhou para ela. Olhou de verdade. Não como a mulher da porta ao lado, não como a mãe em crise, mas como alguém que havia perdido, assim como ele, e de alguma forma conseguiu passar. Nenhum dos dois disse mais uma palavra. Ficaram sentados em silêncio, lado a lado, com as mãos ainda unidas. No silêncio daquele hospital. Corredor, algo mudou. Uma ferida que sangrava silenciosamente há anos. Finalmente começou a fechar, não com grandes gestos, mas com um único gesto silencioso. Momento, e uma mão que escolheu não soltar. Uma semana se passou desde aquela noite. No hospital. No entanto, Ana ainda podia sentir seu peso, como um sonho que o pressionava profundamente em seu peito. Sua filha havia se recuperado, sorrindo e arrulhando novamente como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado em Ana, em Eli, na maneira como se olhavam, no silêncio que compartilhavam. Em uma tarde fria, Eli parou em seu SUV e perguntei gentilmente: você iria a algum lugar comigo? Só uma viagem curta. Ana hesitou, depois assentiu. A estrada curvava suavemente entre pinheiros e campos com o toque primaveril. Eles falou pouco durante a viagem. O silêncio era confortável, não constrangedor.
Depois de cerca de 30 minutos, Eli entrou em uma. Caminho de cascalho, pneus triturando sob eles. À frente ficava uma pequena cabana de 2 andares aninhada na beira de uma tranquila lago. A casa era feita de madeira velha, a tinta desbotada, mas não descascando, a varanda longa e acolhedora, beijada pela luz do sol. Sinos de vento balançavam preguiçosamente em a brisa. O reflexo das nuvens ondulava na superfície da água. Ana saiu lentamente, com a filha nos braços. A menina gritou de alegria. Alegria e se libertou para caminhar pelo pátio, suas risadas ecoando pelo espaço aberto. Ana ficou paralisada, os olhos absorvendo a beleza, o silêncio, a quietude. Isso é lindo, ela sussurrou. Eli estava a alguns metros de distância, com as mãos nos bolsos do casaco. Foi meu. A casa dos sonhos do seu irmão. Ele nunca chegou a morar aqui. Está vazia desde então. Ana se virou para ele, com as sobrancelhas franzidas. Franzindo a testa. Por que você me trouxe aqui? Eli hesitou, depois falou baixinho. Porque acho que ele gostaria que esta casa significasse algo para alguém. Ela balançou a cabeça. Isso é demais. Eu não posso aceitar isso. Não quero ser um fardo para ninguém. Você não é, disse ele gentilmente, mas com firmeza. Ela desviou o olhar. Eu sou. Não estou oferecendo isso a você por pena, acrescentou Eli. Fiz uma promessa a Sandy que eu encontraria alguém que precisasse do que ele queria dar, um lugar seguro, não apenas abrigo. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma fotografia desgastada. Nela, Sam estava em frente à mesma casa, segurando um garotinho sorridente. Seus ombros. A visão ainda estava quebrada naquele momento, a grama selvagem e sem cortar, mas o rosto de Sam estava cheio de esperança. Ele queria que este lugar fosse um lar para alguém que precisasse de segurança. Prometia a ele que encontraria esse alguém. Ana olhou fixamente, olhando para a foto, com os dedos tremendo. A criança na foto tinha olhos como os de Eli. Ele continuou: você e seu filha, você não precisa ser salva. Você só precisa de espaço para respirar novamente. Lágrimas. Puxou os olhos de Ana, mas ela piscou para afastá-los. Ela assentiu lentamente. Posso pensar nisso? Eli sorriu. Claro. Leve o tempo que precisar. Nos dias seguintes, Ana voltou ao motel, mas se viu dirigindo até o lago novamente, uma vez, depois 2 vezes. Então quase diariamente. Eli nunca a pressionou, mas ele estava sempre lá consertando torneira pingando, repintar o batente da porta, plantar novas flores ao longo do caminho. Certa manhã, havia narcisos frescos em um frasco de vidro no balcão da cozinha. Certa tarde, ele estava no jardim, mostrando à filha como bater no solo ao redor de uma planta jovem de tomate. Ele ficou, às vezes, para jantares tranquilos, cheios de olhares compartilhados e pequenos sorrisos. Eles nunca se beijaram, nunca falaram de amor. Mas ele cresceu de qualquer maneira em olhares através de mesa da cozinha, em xícaras de café combinando, em livros lidos lado a lado. Sem precisar falar. Uma noite, quando o sol se pôs e pintou o lago de dourado, Ana ficou descalça na varanda, sua filha dormindo lá dentro. Eli estava sentado perto, com uma xícara de chá na mão. Ana virou-se para ele e disse: não parece que eu me mudei. Ele olhou para ela, com as sobrancelhas levemente levantadas. Parece que eu. Finalmente chegou em casa. Eli sustentou o olhar dela, os cantos da boca se erguendo em sorriso tranquilo. Isso é tudo que eu sempre quis, ele disse suavemente, que alguém se sentisse seguro. Novamente. O sol do início da primavera filtrava-se suavemente através das árvores que cercavam a pequena casa à beira do lago. Uma luz dourada dançava sobre o assoalho de madeira, quente e silencioso, carregando o cheiro de orvalho e terra. Os pássaros cantavam suavemente. Os galhos, suas canções se misturando ao som da chaleira começando a ferver na cozinha. Ana estava em pé junto ao fogão. Seu cabelo loiro preso frouxamente, algumas mechas caindo sobre seu rosto enquanto ela servia café em 2 canecas diferentes. A luz tocou sua pele, suavizando as marcas que antes haviam sido marcadas pelo cansaço. Ela não parecia mais uma mulher se escondendo do mundo.
Parecia alguém que havia sobrevivido. No chão, sua filha ria, empilhando blocos de madeira em uma torre instável, derrubando-os com prazer. Sua risada encheu o ar, limpo e despreocupado. A porta da frente se abriu com um rangido. Eli entrou, suas botas marcando leves marcas de terra e grama. Ele carregava um buquê de flores silvestres, amarelas, brancas e violetas, recém-colhidas. Colhidas na beira do lago. Bom dia, disse ele com um sorriso, colocando as flores delicadamente sobre a mesa. Ana sorriu de volta, caloroso e tranquilo. Não havia mais constrangimento entre eles. Não. Hesitação. Apenas algo simples, algo estável. Trouxe companhia, Eli. Acrescentou, olhando para baixo. A menina olhou para cima e gritou em reconhecimento. Ela rastejou rapidamente em direção. Ele, agarrando sua perna e rindo. Eli se ajoelhou, pegou em seus braços e a acomodou em seu quadril como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela descansou a cabeça no peito dele, satisfeita e sonolenta. Atrás deles, no parapeito da janela havia duas pequenas velas, finas, simples e meio derretidas. Ana notou Eli olhar para eles. Eu nunca os apaguei, disse ela baixinho. Eles estavam queimando dentro de mim desde aquela noite. Eli olhou para as velas por um momento. A garganta se apertou. Ele sorriu gentilmente. Acho que está na hora de deixá-los acender algo maior. Mais tarde naquela tarde, eles se sentaram juntos em um cobertor estendido sobre o gramado atrás da casa. O lago brilhava à distância, e uma brisa suave farfalhava as folhas acima. A menina dormia no colo de Ana, sua pequena mãozinha enrolada no suéter da mãe. Eli reclinou-se ao lado deles, um livro aberto em uma mão, o outro braço apoiado nos ombros de Ana. Eles não falavam muito. Não precisavam. Havia paz no silêncio, uma linguagem feita de respiração compartilhada e corações firmes. Depois de um tempo, Ana quebrou o silêncio. Nós não nos apaixonamos, não é? Nós. Eli olhou para ela, seus olhos gentis. Não, nós crescemos, como uma árvore, lentamente, mas forte. Ana encostou a cabeça no ombro dele, com os olhos semicerrados. Ficaram assim por um longo tempo até que a luz começou a desaparecer e as sombras se alongaram ao redor deles. Ele olhou em direção à casa, cujas janelas brilhavam suavemente por dentro. Às vezes, ele disse, quase para si mesmo basta uma batida na parede e tudo começa de novo. Se esta história tocou seu coração, lembrou-lhe da força silenciosa em cura, ou simplesmente fez você acreditar no poder da conexão humana novamente, então você está no lugar certo. Inscreva-se no Entre Histórias. Compartilhamos histórias emocionantes e poderosas como esta. Histórias que nos lembram que, mesmo em meio à dor, o amor pode crescer. E mesmo através do silêncio, alguém ainda pode estar ouvindo.